Abra sua Bíblia em Neemias. Neemias, capítulo... Vamos começar no capítulo 1, né, obviamente. Eu fiquei perguntando ao Senhor, o que eu posso passar para a igreja diante desse momento que a gente vai começar a viver agora, desses 2 últimos meses. Já vamos falar isso, os 2 últimos meses do ano de 2021. Lembro que no final de 2020 estava todo mundo assim, tomara que 2020 passe logo, né, que vai passar, que 2021 venha, 1º de janeiro, vai ser tudo diferente. 1º de janeiro veio, e veio, irmãos. E continuou vindo. E estamos aí, graças a Deus. E nós vamos continuar até quando Ele permitir. E aí já estamos encerrando 2021. Faltam apenas 2 meses e meio, praticamente, para encerrarmos 2021. E nesses 2 últimos meses, como igreja local, Deus colocou uma ideia, uma estratégia em nossa mente. E hoje eu quero compartilhar com os irmãos. Mas é muito importante, antes de eu compartilhar com a igreja, nós conversarmos um pouco a respeito do livro de Neemias. Para quem nunca leu o livro de Neemias, eu recomendo a você leia. O livro de Neemias traz para nós lições extraordinárias a nível de liderança, a nível de capacitação de liderança, a nível de nos envolvermos na obra do Senhor, de nos entregarmos à sua obra, de nós compreendermos como Deus faz as coisas através de nós, como Ele usa a sua vida, a minha vida, como Ele quer fazer isso. Então é importante você ler o livro de Neemias para você entender o que aconteceu aqui. Eu não posso contar todos os detalhes hoje devido ao nosso tempo, mas eu gostaria que você pudesse na sua casa ler, e quem sabe lá na reunião da sua célula possa compartilhar aquilo que Deus falou ao seu coração. As lições que nós podemos tirar do livro de Neemias são centenas e centenas, mas eu coloquei em meu coração, eu estava orando, estava lendo e meditando, e essas conclusões que eu trouxe para você hoje, algumas coisas que eu gostaria de apresentar para você, tem a ver com a nossa realidade local, com a nossa igreja local, mas também tem a ver com a sua vida, tem a ver com a sua família, tem a ver com as coisas que você realiza, que você tem como objetivo, que você quer conquistar em sua vida. Quando nós olhamos o livro de Neemias e começamos a lembrar do que ele era, você sabe que ele era o quê? Qual era o trabalho de Neemias? Copeiro do rei. E como copeiro do rei, ele tinha uma responsabilidade muito grande, até que ele soube que os muros de Jerusalém estavam derrubados, havia uma tristeza muito grande em Jerusalém, havia muita angústia, muita pobreza, muita miséria, muita coisa acontecendo. E ele, incomodado com aquilo, quando ele soube, ele se entristeceu, orou ao Senhor, e Deus então o levanta, e é claro, ele coloca a sua vida diante do Senhor, se coloca à disposição, vai diante do rei, faz um pedido, o rei libera para ele então, para que ele pudesse ir a Jerusalém e fazer então a construção que ele colocou em seu coração de fazer, pois Deus estava com ele, diz a palavra. E quando você lê a história, por isso é importante você ler depois, porque eu não vou poder contar para você todos os detalhes hoje, você pode tirar algumas ideias aqui, ou algumas estratégias que Deus colocou no coração de Neemias, e Neemias usou essas estratégias para que eles pudessem alcançar o objetivo. Qual era o objetivo do povo ali? Qual era o objetivo do povo? Quem lembra? Reconstrução dos muros e das portas de Jerusalém. Quantas portas haviam? 12 portas em Jerusalém. Então, Neemias levanta e começa a tratar com Deus primeiro, depois ele vai tratar com o seu líder naquela época, que era o seu rei. Ele recebe então do rei o presente, que além de ter a liberação do rei, ele também tem coisas que ele recebe para reconstruir. E quando ele chega em Jerusalém, diz a palavra de Deus no capítulo 2, que ele vai a cavalo andar, e chega um momento que ele precisava, nem cavalo conseguia andar nas ruínas, e ele roda tudo para verificar o que estava acontecendo de verdade. No capítulo 2 já vai nos mostrar a primeira estratégia que Neemias utilizou, e essa estratégia, querido, você pode usar na sua vida, na sua casa, na sua família e na igreja local, na sua célula. Olha só o que diz Neemias capítulo 2, versículos 17
a 20. Então eu lhes disse, quem está falando aqui? Neemias. Neemias então reuniu todo mundo, ele fez aquela inspeção nos muros de Jerusalém que estavam em ruínas, juntou o povo, e aí ele vai conversar com o povo. E olha só o que ele diz. Vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas, e suas portas foram destruídas pelo fogo. Aí ele faz um convite. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo, e o que o rei me tinha dito. Eles responderam, sim, vamos começar a reconstrução. E se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Quando, porém, Sambalate, o Horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram, o que vocês acham que estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? E aí Neemias então envia uma resposta para eles. O Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução. Mas, no que lhes diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém. Em sua história, não há nada de memorável que favoreça vocês. A primeira estratégia de Neemias, que ele tinha plena consciência de que ele precisava andar com o povo que andava debaixo de um mesmo propósito. É impossível você alcançar alguma coisa se não andar com o mesmo propósito, se você anda em grupo. A sua casa, por exemplo, você quer alcançar um propósito. E quando eu falo a sua casa, são as pessoas que estão ali debaixo daquele mesmo teto. Não falo dos seus familiares, mas a sua casa, onde você mora, com seus familiares ali, com a sua família. Quando vocês querem alcançar, quando nós queremos alcançar o objetivo, se essa casa estiver unida, se essa casa estiver com o mesmo propósito, pode ter certeza que essa casa alcançará o objetivo. Quando lá no seu trabalho, a sua equipe de trabalho, sua equipe de vendas, aquilo que você faz, seja onde for o seu trabalho, se essa equipe estiver unida, vocês vão alcançar o objetivo. Se lá na sua obra, se está a sua equipe de trabalho lá, o pedreiro, o servente, você é o pedreiro, ou você é o servente, ou você, se aquela equipe estiver unida, eles vão alcançar o objetivo. E se a igreja estiver unida, se a igreja local estiver unida, certamente alcançará o objetivo. Então Neemias, ele sabia exatamente disso. Então ele precisava ter um povo com ele, debaixo de um mesmo propósito. E qual era o propósito? Reconstruir os muros de Jerusalém, trazer proteção para Jerusalém, fisicamente falando, fechar as portas de Jerusalém, para que aquele momento que eles viviam de ruínas fosse deixado para trás. E Neemias sabia disso, tanto que ele vai dizer, vejam a situação, venham, vamos reconstruir. Ele não diz, se vocês não quiserem, eu dou meu jeito, eu vou dar meu jeito, eu vou fazer, porque eu posso fazer, porque eu fui enviado pelo rei. Não, ele tinha consciência, é impossível fazer essa obra sozinho, é impossível conquistar isso sozinho. Quando a gente está unido debaixo do mesmo propósito, a gente alcança, queridos. Você quando foi casar, lembra aí quem já é casado aí, ou que está casando, e aí vocês ficam debaixo de um mesmo propósito, viu? A gente tem que terminar a casa, a gente tem que comprar geladeira, a gente tem que pintar a casa, tem que comprar o sofá. Alguns só a geladeira e o fogão, outros só o sofá, se der. Né? Quando eu casei só tinha geladeira e fogão, não tínhamos sofá, né? Só tínhamos o colchão, né? E pronto, basta, meu irmão. Para casar basta, né? Tinha fogão, geladeira, fazer comida e guardar. E tinha o botijão de gás, é claro. E tinha o colchão, basta. E se não tivesse também, dormia no chão. A gente tinha a nossa casa. E a gente tinha um objetivo. E quando você vai casar, quando você tem um objetivo, você percebe, você alcança. E hoje lá em casa é interessante que eu e a Eliana, a gente tem um objetivo. A gente está fazendo uma construção da nossa família. E a gente tem um objetivo.
E quando a gente tem um objetivo, a gente trabalha em cima daquele alvo. Aí você vê a sua apóstola aí de vez em quando mandando para você Tupperware. Já comprou Tupperware, meu querido? Se não comprou, procure a apóstola Eliana. Lingerie, ela vende também. Ela se descobriu uma vendedora. E aí interage com as pessoas e vai vendendo seu Tupperware, seu não sei o quê. Mas por que? Para ganhar dinheiro? Não, porque ela, o resultado ela está lá. Se você for chegar lá em casa agora, em cima do armário lá, tem opção de caixinha, assim, tudo de coisa novinha, já guardada lá para casa onde que ela quer colocar. Porque ela colocou um objetivo. Essa parte vai ser comigo. Eu vou colocar as cortinas, eu vou colocar isso, eu vou colocar isso. Quando a gente quer alcançar um propósito, e nós estamos unidos, nós alcançamos o propósito. Por isso que Neemias tinha de forma muito clara, se vocês não forem comigo, vai ser impossível conquistar isso. É impossível eu construir os muros. Eu posso até começar a construir, mas quantos e quantos anos eu levarei para fazer isso? E Neemias tinha consciência. E nós temos que ter essa consciência. Uma casa dividida, ela não consegue subsistir. Ela vai ruir. Uma igreja dividida, ela vai ruir. Uma empresa dividida, sua equipe dividida, ela vai ruir. Nós precisamos entender qual é o propósito. Qual é o nosso propósito como igreja local? Ganhar vidas para Jesus, cuidar muito bem dessas vidas. Esse é o nosso propósito. E tudo que nós pudermos fazer, nós vamos fazer para ganhar vidas para Jesus e cuidar bem dessas vidas. Esse é o propósito que nós estamos chamando você. Esse é o propósito que nós queremos alcançar em nome de Jesus. A pergunta é, vamos? Vamos ou não vamos? Vamos! Porque hoje nós vivemos uma realidade muito egoísta. Está todo mundo ficando assim, eu vou comprar meu carro, eu vou comprar minha casa, amém. Você pode, nós acabei de citar para você um exemplo aqui nosso, dos seus pastores. Nós temos sonhos, temos projetos, temos ideias. Enquanto o Senhor permitir, nós vamos à luta. Mas às vezes nós deixamos de lado as coisas de Deus, aquilo que Deus separou para nós como igreja, e aí começamos a colocar outras coisas à frente. Nós não vamos chegar a lugar nenhum. Juntos nós somos mais fortes. Você já carregou um saco de cimento nas costas, meu irmão? Não. Cheio, não é vazio não. Eu não consigo. Eu vou conseguir, mas vou passar mal, meu irmão. Mas se eu pegar com o outro do meu lado, eu chego naquela parede mais rápido. Se eu pegar sozinho, eu vou levar, vou parar umas 10 vezes aqui lá. Mas eu vou levar. Agora, se tiver um irmão do meu lado e pegar um de um lado, outro do outro, você pode ter certeza que eu chego lá rapidinho. Nós dois, eu não, nós dois chegamos lá rapidinho. Então juntos, nós podemos mais. Agora, se você quer viver a sua vida, quer viver somente aquilo que tem na sua vida, só para você, só para a sua casa, e como igreja local não entendemos que nós somos uma família e temos um objetivo, nós não alcançaremos. Então Neemias tinha de maneira muito clara em sua mente, eu não posso fazer nada sozinho. Nós precisamos andar em unidade. Minha casa precisa andar em unidade. Minha família precisa andar em unidade. Minha igreja precisa andar em unidade. Minha célula precisa andar em unidade. Eu preciso decidir andar em unidade. Eu preciso escolher andar em unidade. Porque andar em unidade tem um preço, querido. Tem um preço a se pagar. Sabe qual a segunda estratégia que Neemias fez? No capítulo 3, se você ler o capítulo todo, você perceberá que ele fez. Primeiro ele chamou o povo falou, vamos lá, estamos juntos. Aí já se levantaram lá os inimigos dizendo que não, já estão se levantando contra o rei. Sempre vamos ter as oposições, eu não quero nem falar das oposições com você hoje. Porque a oposição você já sabe que terá na sua casa, no seu trabalho, na igreja local, onde você estiver com um grupo de pessoas com o mesmo objetivo, as oposições vão se levantar de qualquer forma. Não tem jeito, isso faz parte do processo. Mas o que eles fizeram? Eles multiplicaram o trabalho através de grupos familiares. O que eles fizeram? Eles falaram assim, vamos lá Neemias, vamos reconstruir. E no capítulo 3 vai dizer, e a família tal... E da casa de fulano começou a construir, da casa da porta tal, da porta tal. Se você ler o capítulo 3 todo, você vai entender que cada família ficou com uma parte da construção.
E assim eles começaram então uma construção, todos unidos e todos, cada um numa parte, fazendo aquilo que eles deveriam fazer. E havia realmente uma comunhão muito forte no meio daquele povo. E aí a história vai continuar, e você vai no capítulo 4, a partir do versículo 1, queria que você lesse comigo agora. Porque a partir desse momento, depois que eles estavam lá, primeiro eles se levantaram no mesmo propósito, depois eles se multiplicaram pelas famílias, cada um no espaço, cada um no local, e aí cada um ia reconstruindo sua parte dos muros, até que chega o capítulo 4 e diz assim, a partir do versículo 1. Quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso. Você sabe dessa história. Aí ele começou, ridicularizou os judeus, e na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Olha só, queridos. Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho de pedras queimadas? Porque nem material tinha. Tobias, o amonita que estava ao seu lado, completou: pois que construam. Mas vai ser uma coisa tão frágil, basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe. E aí Neemias diz: ouve-nos, ó Deus, pois estão nos sendo desprezados. Faze cair sobre eles a zombaria, e sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Não perdoes os seus pecados, nem apagues as suas maldades, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. Nesse meio tempo fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Quando, porém, Sambalate, Tobias e os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos dos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos então planejaram atacar Jerusalém e causar então uma grande confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus. E aí fizemos o quê? Colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho, está todo mundo muito cansado, por nós mesmos não conseguiríamos reconstruir o muro. E os nossos inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles, vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram: para onde quer que vocês se virarem, saiba que seremos atacados de todos os lados. E aí que Neemias faz? Vem a estratégia. Por isso posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembre-se de uma coisa, de que o Senhor é grande e temível. E lutem por seus irmãos, lutem por seus filhos, lutem por suas filhas, lutem por suas mulheres e lutem por suas casas. Aleluia! Quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo e que Deus tinha frustrado a sua trama, aí todos nós voltamos então para o muro, cada um para o seu trabalho. Daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá, que estava construindo o muro. Aqueles que transportavam o material faziam o trabalho com uma das mãos e com a outra seguravam uma arma. E cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava. E comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Qual foi a estratégia que Neemias, quando viu de tudo aquilo que o inimigo queria fazer para derrubar, para trazer confusão, para trazer desânimo ao povo? Ele disse: vamos nos armar. Não amar, armar mesmo. Amar já faz parte do processo. Mas nós vamos nos preparar. Por quê? Nós precisamos nos equipar com armas de guerra.
Quais são as nossas armas de guerra, queridos? Quais são nossas armas de guerra? Poderosas em Deus para destruir fortalezas. Oração, intercessão, louvor, adoração, ensino da palavra, pregação do evangelho, são nossas armas de guerra, tanto de ataque quanto de defesa. Quando nós usamos essas armas, quando a oração é usada, a intercessão é usada, quando o louvor, a adoração, a pregação, o ensino da palavra é utilizado, são armas poderosas em Deus, que destrói qualquer fortaleza. Você notou aqui de forma muito clara, quando a pastora Maura estava contando, que ela disse assim, eu odiava crente, não queria saber de crente. Lembra que ela falou isso? Você imagina a pastora Maura odiando crente? Quem não conhece ou está conhecendo agora, é impossível. E ela dizia, eu não gosto de crente, eu quero saber. E aí Paulo, o esposo, está lá na igreja pedindo, irmãos, orem aí. O que está acontecendo? Uma batalha espiritual, uma guerra. Qual era a arma? Oração. Ela não entendia nada disso, mas quando ela começou a perder o desejo por as coisas do mundo, era a batalha que estava sendo vencida, e a arma de guerra era a oração. Ela não conhecia ninguém, ela não sabia que era o povo da igreja, não conhecia o pastor, não sabia de nada, ela nem sabia que o povo estava orando, mas o inferno sabia. O inferno sabia. Quando você ora, querido, o inferno sabe que você está orando. E quando nós nos deparamos com uma reconstrução, quando nós nos deparamos com esse tipo de coisa onde nós precisamos estar unidos, nós temos que usar nossas armas de guerra, de ataque e de defesa. Nós precisamos orar, nós precisamos interceder, nós precisamos adorar, nós precisamos louvar ao Senhor, nós precisamos ensinar a palavra, nós precisamos pregar o evangelho. São armas poderosas, derrubam qualquer fortaleza, destrói tudo, espiritualmente falando. E aquilo que ele faz de forma espiritual, ele transforma no natural também. Às vezes a gente passa por tantos irmãos aí que estão enfrentando, barricadas em frente de casa, uma série de coisas, e todo mundo, mas como é que isso vai mudar? O governo tem que fazer isso, fazer aquilo, é verdade. Mas você quer uma arma de guerra poderosa? Oração, intercessão, louvor, adoração, pregação do evangelho, ensino da palavra. Não pare de usar essas armas, porque essas armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Tudo que se levanta contra você cairá por terra na autoridade do nome de Jesus, quando você de forma clara utilizar essas armas poderosas. Neemias sabia, é uma questão de construção, mas é uma questão de guerra. É uma questão de batalha, a gente pode ser atacado a qualquer momento. Então vamos nos preparar, nós precisamos orar, nós precisamos louvar. Estou falando agora contextualizando, para nós. Nós precisamos interceder, nós precisamos ensinar a palavra, nós precisamos discipular. Nós precisamos pregar o evangelho de Cristo Jesus, esse evangelho poderoso, porque são as armas que nós temos. Essas são as nossas armas. Aí, até que Neemias, ele usa a quarta estratégia. Olha só o que vai acontecer no versículo 18 do capítulo 4 de Neemias. Ele vai dizer assim: e cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava. Aí ele vai usar uma outra estratégia. E comigo ficava um homem pronto para tocar o quê? A trombeta. Ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Então eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: olha, a obra é grande e extensa. Só que tem um detalhe: apesar de estarmos fazendo, cada família está fazendo aí a sua parte, cada um na sua célula está fazendo a sua parte, cada um está aí na sua rede fazendo a sua parte. Só que agora, diante das circunstâncias, diante dos inimigos que são traiçoeiros, estão tentando nos derrubar, sabe o que eu vou fazer? Vai ficar uma pessoa do meu lado, e ele vai tocar a trombeta. Quando ele tocar essa trombeta, o que vai acontecer? Olha só o que ele vai dizer: a obra é grande e extensa, estamos separados, distantes uns dos outros, ao longo do muro. Eles estavam debaixo, no mesmo território, só que eles estavam, apesar de estarem no mesmo território, eles estavam distantes. Essa distância deles, naquele momento da obra,
seria perigosa. Por quê? Porque o inimigo queria derrotá-los de qualquer maneira. Aí o que ele faz? Do lugar de onde ouvirem o som da trombeta, olha só, juntem-se a nós ali, porque nosso Deus lutará por nós. Olha o que Neemias faz. Ele pega então um homem que toca a trombeta, que não era ele, e aí ele diz: nós estamos reconstruindo, cada um no seu espaço aí, cada um no seu quadrado, fazendo sua construção. Só que isso agora é perigoso para nós. Então nós vamos fazer o seguinte: estamos muito separados, porque se o inimigo atacar lá, aquela célula, e destruí-la, não dá tempo da gente chegar lá. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos, na hora que eu tocar a trombeta, vocês já sabem, é hora do ajuntamento, é hora de estarmos juntos, é hora de estarmos bem juntos. Por quê? Porque um irá proteger o outro, um dará segurança ao outro, um irá fortalecer o outro, porque juntos nós vamos ser mais fortes. Se estivermos separados, estamos perdidos. E aí Neemias então usa essa estratégia, porque era o momento em que ele precisava então trazer o povo. Olha a importância da liderança, trazer o povo para ficar junto diante da guerra que estavam prestes a enfrentar. Eclesiastes capítulo 3, versículo de 1 a 8. Você conhece muito bem esse texto. Quem lê a palavra de Deus aí, se não leu ainda, é importante você ler. Eclesiastes 3, de 1 a 8, diz o seguinte: para tudo uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Então nós, como igreja, como família, como irmãos que somos em Cristo Jesus, temos que entender que existem tempos e tempos na vida de uma igreja local, na vida de uma célula, na vida de uma família, e o que nós precisamos é andarmos juntos. Se nós andarmos juntos, nós venceremos. Por quê? Porque Neemias disse ali algo interessante: nosso Deus lutará por nós. Deixa eu lhe dizer uma coisa: se os inimigos se levantassem contra o povo ali, eles seriam derrotados facilmente, porque eles não tinham um exército, eles não tinham força militar para suportar a guerra. Então Neemias tinha as estratégias. Então através das estratégias, ele usava aquelas estratégias e cria: se nós estivermos juntos, Deus lutará por nós. Deus lutará por nós. Se como igreja local, como família, nós andarmos vivendo por aí de carreira solo, ou seja, independentes, certamente nós teremos muitas dificuldades em alcançarmos um objetivo. Você não pode viver a família de Deus ou na sua casa uma carreira solo. Você é casado, eu não posso dizer assim: eu vou viver a minha vida, eu sou esposo, vou viver a minha vida, vou fazer a faculdade que eu quero, vou construir o que eu quero, e a esposa também, vou viver a minha vida. Isso não existe. Não pode existir. Quando existe isso, certamente essa casa vai ruir, certamente esse povo vai ruir. Sabe quais são os perigos? Quando nós queremos fazer carreira solo, nós ficamos mais vulneráveis às estratégias do inimigo. Sabe outra coisa que pode acontecer? O cansaço surgirá mais cedo. Porque o cansaço ele virá estando juntos ou separados. Mas sozinhos, separados, o cansaço virá mais cedo. Sabe o que mais? O objetivo a ser alcançado será prorrogado. Ou seja, aquilo que nós poderíamos alcançar em 50 dias, só vamos alcançar daqui a 10 anos. E sabe outra coisa? Você fica sem retaguarda, sem cobertura, sem paternidade espiritual. E aí quando nós ficamos sem cobertura, sem paternidade espiritual,
nós ficamos vulneráveis e ficamos sem direção. Quando uma igreja, ela perde a noção do discipulado, como a pastora até falou aqui, ela estava pregando aqui, né, na hora do seu testemunho, e dizendo, o discipulado faz toda a diferença. Quando uma igreja local perde a visão do discipulado, ela está preparando-se para o seu fracasso. O discipulado é a estratégia de Jesus para nós. Foi Jesus que nos ensinou a discipular. Foi Jesus que mandou, não pediu não, que mandou que nós discipulássemos. Ele disse, eu estarei com vocês todos os dias. Eu estarei com vocês todos os dias. Então nós precisamos andar juntos. Nós precisamos nos armar. Nós precisamos certamente crer que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Nós não podemos viver carreira solo. Nós temos que caminhar juntos. Nós juntos vamos alcançar objetivos tremendos e grandes. Quando o salmista diz, grandes coisas fez o Senhor, foi por mim, foi por nós, ele diz. Grandes coisas fez só por mim, por isso eu estou alegre, não. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Você sabe que aquilo ali era uma música, era uma canção, se perderam aí, como se fala? A melodia, ficaram-se as letras. Então eles estavam cantando como igreja reunida, como povo reunido, dizendo, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Não havia carreira solo, meu irmão. Havia unidade. Quando você sofre, eu também sofro. Quando você se alegra, eu também me alegro. Quando eu me alegro, você também se alegra. Quando eu estou sofrendo, você também sofre. Isso é corpo de Cristo. Isso é igreja de Jesus. A partir do dia 18 agora, 18 de outubro, até dia 19 de dezembro, nós vamos fazer algo extraordinário nesse lugar, para a glória de Jesus. A partir do dia 18, não é essa semana, na outra semana, ok? Essa semana teremos todas as células reunidas. Mas a partir do dia 18, nós vamos reunir em pequenos grupos que nós vamos chamar de núcleos. Por enquanto esse é o nome, de núcleos. E esses núcleos vão se reunir aqui mesmo na igreja, alguns deles. Nós vamos ter alguns núcleos. Todas as terças-feiras nós teremos o núcleo da rede de jovens. Então os jovens virão para cá. Não teremos nenhuma célula reunida durante esses 2 meses. Todas as células vão se reunir nesses núcleos aqui. Então todas as células de jovens virão para cá todas as terças-feiras às 19h30. 20 horas. 20 horas. Então todas as terças os jovens estarão aqui. Toda a rede de jovens, todas as células de jovens. Todas as quartas-feiras. Primeiro, os irmãos do Jardim Catarina estarão lá no núcleo, na casa dos pastores Humberto e Marilda. Todas as células de lá estarão se reunindo no Jardim Catarina, lá na casa dos pastores Humberto e Marilda. Então lá vocês vão se reunir, lá vocês vão adorar, lá terá a pregação da palavra, lá terá intercessão, lá terá o mover de Deus. Aqui, lá todas as quartas, ok? Aqui, todas as quartas, nós vamos ter o núcleo, que nós estamos chamando de por enquanto, né? Depois vamos ter outros nomes. E aí, nós teremos a liderança dos pastores Jorge e Andréia, mas também teremos a liderança de outros líderes de células juntamente com eles. A célula da pastora Irineia, a célula da Zenilda, a célula do Wilson, da Luciana, dos pastores Lúcio e Andrea. Todas as quartas-feiras se reunirão aqui. Não mais lá nos seus locais de células, durante esses 2 meses. Todos virão para cá. E aqui haverá o mover de Deus. Na quinta-feira, toda quinta-feira, sob a liderança dos pastores Arthur e Alessandra, nós teremos as células aqui, tanto dos pastores Arthur e Alessandra, também a célula do Joilson, da Joana e do Kleber, do Domingos, da pastora Maura, da Marilza e da Kátia, todos reunidos aqui às quintas-feiras, celebrando ao Senhor, pregando a palavra, crescendo em graça, e o mover de Deus vai acontecer. Amém? E todas as sextas-feiras, a Rede Tim vai arrebentar nesse lugar em nome de Jesus.
Toda sexta-feira a Rede Team vai estar aqui reunida. Não vai ter célula Team mais durante esse período, ok? Pastor, acabaram as células? Não. Nesses 2 meses, a trombeta é essa, meu irmão. Está sendo tocada. Essa é a trombeta. Essa é a trombeta que está sendo tocada. Nós vamos nos mover no sobrenatural. No mover de oração, de intercessão, de pregação da palavra, de ensino da palavra. Nós vamos mergulhar e nós precisamos estar juntos. Então, ao invés de você ir lá para aquela célula, aquela reunião, já pelos dias que eu já passei aqui pelas células, você virá então para o seu núcleo. E aqui então será o mover de Deus. Células todas reunidas para a glória de Deus. E as crianças, pastor, como é que ficam? Todos esses núcleos nós teremos células infantis. Então você pode trazer as crianças, vamos ter célula infantil ali naquele núcleo. Sempre haverá uma liderança infantil ali, fazendo a célula infantil. Então as células hoje que funcionam, virão todos para cá. Passou nos outros dias, o que nós vamos fazer? Aí, meu irmão, o líder vai saber, porque nós já passamos, já sabe, porque nós já passamos muitas orientações a respeito disso. Você vai poder fazer seu discipulado, você vai poder fazer seu café da manhã com sua célula, você vai poder sair com sua célula para o shopping, você vai poder fazer um churrasco com a sua célula e chamar seus pastores, você vai poder fazer uma opção de coisa. Vai poder se reunir. Se for churrasco, pode me chamar, irmão, porque eu estou com saudade. Você vai poder fazer esse mover todo com a sua célula. Mas a reunião da célula será no núcleo. Amém? Deu para entender? Essa é a trombeta para esse momento. Essa é a trombeta para esse momento. Nós, queridos, quando nós oramos ao Senhor, quando nós perguntamos algo a Deus, Ele nos mostra. Há tempos eu já venho falando isso com Deus. Até que um dia eu compartilhei isso com alguns pastores aqui. E aí quando chegou essa semana, eu estava aqui na igreja, e eu fui incomodado, creio eu, pelo Espírito Santo. Se foi da minha carne, Deus vai mostrar. Fui incomodado, peguei o papel, peguei caneta, fui anotando tudo, precisava anotar, fui digitando tudo, fui montando tudo. Falei, é essa a trombeta para agora. Esse é o momento para agora. E nós vamos tocar essa trombeta. Nós vamos tocar esse chofar. E nós vamos avançar em nome de Jesus. Nós precisamos estar unidos. O dia se aproxima, queridos. O dia se aproxima. O dia se aproxima. O pastor está dizendo porque Jesus vai voltar agora, esses 2 meses? Não estou falando nada disso não, querido. Por favor, não é isso que eu estou falando. Eu sei lá o dia que Jesus vai voltar. Jesus está voltando desde o dia que Ele foi. E o dia que Ele voltar, nós vamos juntos. Em nome de Jesus. Quando vai ser? Não sei. Você só tem que estar preparado. E pronto. Está preparado, meu irmão? Então pronto, fique tranquilo. Nós precisamos nos unir. E quais são os objetivos disso tudo, apóstolo? Pastor? Ô Jesus. Essas funções nossas, irmão. Quais são os objetivos disso tudo? O objetivo é evangelismo, edificação, comunhão, fortalecimento e resgate de vidas. Nós vamos buscar as ovelhas perdidas. Nós vamos avançar e elas voltarão ao aprisco em nome de Jesus. Você quer reconstruir muro, querido? Está pronto para a guerra? Tem que meter a mão na massa e ao mesmo tempo ter a arma de guerra. Oração, intercessão, louvor, adoração, ensino, pregação do evangelho são as nossas armas de guerra. E o restante é nossa presença, é a nossa comunhão, é estarmos juntos. Nós precisamos estar juntos, juntos em Deus. Realmente nós somos mais fortes. Neemias tinha plena consciência disso. Qual foi o resultado final disso tudo? Deixa eu encerrar com você agora. Neemias 6,15 diz assim: o muro ficou pronto no 25º dia de Elul, mais ou menos setembro, né? Agosto, setembro, em 52 dias. Aí alguém vai dizer, aconteceu um milagre. Aconteceu um milagre?
Foi milagre construir 52 dias? Foi milagre ou não foi, irmão? Agora eu te peguei, né? Responde essa pergunta na sua célula. Vou deixar para o seu líder lá conversar com você sobre isso. Vou todo mundo passar mensagem daqui a pouco, quer ver? Em 52 dias eles construíram um muro com portas, com tudo. Porque eles se uniram. Porque eles ouviram o toque da trombeta e disseram, é esse toque. Quando Neemias mandava, toca, todo mundo, vamos para lá. Não ficava alguém de carreira solo, não ficava alguém querendo fazer do seu jeito, não. Eles simplesmente ouviam o toque e iam em direção. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido. Tadinho deles, né? Pois perceberam, olha só, queridos, olha o testemunho aí. Pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. Na versão Almeida Corrigida está assim, ó. Porque os outros povos reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. No final disso tudo, a glória sempre é de Deus. Tudo vem dele, tudo volta para ele. Veremos vidas resgatadas? Amém. Veremos vidas restauradas? Amém. E quem fará essa obra? Nós juntos, mas Deus fará através de nós. É isso que Deus tem para nós nesse tempo. É isso que Deus tem para você jovem agora, rede de homens, rede de mulheres, rede teen, rede infantil. Nós agora juntos, celebrando ao Senhor. Essa igreja ficará funcionando aqui de terça a sexta, todos os dias à noite, com esse portão aberto, recebendo pessoas para a glória de Jesus. E nós vamos avançar. Esse é o toque de Deus para nós. Fique de pé em nome de Jesus. Dê um aplauso ao Senhor Jesus, mais forte que você puder. Glorifica ao Senhor Jesus. Aleluia! É para Jesus, meu irmão. É para Jesus. É para Jesus. Juntos em Deus, nós somos mais fortes.